Botânica aplicada à farmácia, aula 3, Anatomia, Histologia e Morfologia Vegetal, tópico de folha. A estrutura aérea de crescimento determinado é uma estrutura da parte aérea de crescimento determinado, ou seja, ela tem um ponto de crescimento. Você não tem folha que cresce eternamente. Ela tem um projeto e é até aquele determinado crescimento do projeto que vai acontecer. Formação no ápice caulinar, ou seja, meristema apical caulinar é responsável pela formação da folha. Ocorre em pteridófitos, gimnospermas e angiosperma. A folha é composta por o limbo foliar, ou lâmina foliar, que seria a parte que nós vulgarmente chamamos de folha quando pensamos numa folha. Só que a folha não é só isso, ela também tem o pecíolo. Ela pode apresentar a bainha, como dito na aula anterior. A bainha ela é uma estrutura de revestimento da folha que se envolve o caule. Pode apresentar também, por exemplo, estípula, que são essas projeções que parecem espinhos em algumas folhas, e a gema. A gema, normalmente a bainha vai envolver junto ao caule e a gema costuma ficar entre as estípulas. Essas características da folha, nós veremos mais adiante sobre o formato, morfologia do limbo. No caso aqui nós temos uma folha com a lâmina, o limbo foliar recortado, uma folha com limbo foliar formato cardiforme. São características utilizadas na taxonomia sistemática para identificar e separar os diferentes grupos vegetais. Aqui nós temos características da evolução das folhas. Como nós vemos em gimnospermas, as folhas têm um formato denominado de aciculiforme, que é esse formato de agulha. E como elas são anteriores às angiospermas, e acredita-se que as primeiras folhas, antes de briófitos, pteridófitos, briófitos não apresentam folhas, mas o surgimento da folha veio de uma estrutura que poderia ser denominada de caule. Ela era uma estrutura caulinar, uma projeção lateral desse caule que surgiu, e essa projeção lateral do caule, ela tinha atividade fotossintética, ou seja, ela tinha cloroplastos. Nós vimos que caule pode apresentar atividade fotossintética quando ele tem cloroplasto. Só que a evolução da folha moderna, a folha de angiosperma, como conhecemos, ela não é uma estrutura em formato de agulha, sendo apenas uma projeção caulinar. Ela tem o limbo foliar. A origem do limbo foliar, acredita-se que foi várias projeções caulinares dessa, que elas foram sendo ramificadas com função fotossintetizante, até elas serem achatadas. Ao serem achatadas e ocorrerem maior ramificação, começou a formação de um tecido de composição no órgão com função fotossintetizante achatado e planificado. Essa seria a origem mais confiável do que acreditamos ser a origem do limbo foliar e da folha como conhecemos ela hoje. Aqui nós temos a diferença entre uma folha simples e uma folha composta. A folha simples, ela apresenta o limbo, o pecíolo e os seus outros anexos, como eu falei, que pode apresentar estípula, bainha e outros, a gema, pode estar presente ou pode já ter sido degenerada quando formou a folha. No caso da composta, nós temos o pecíolo, quando a folha não é séssil. Folha séssil, ela não apresenta pecíolo. E isso daqui seria considerado a folha. Não cada uma dessas partes que são denominadas de folíolos.
algumas folhas compostas elas apresentam folíolos compostos, do que aí denominamos de os órgãos que integram esses folíolos que são compostos são foliolulos. E o pecíolo desses folíolos é o peciolulo. A raque é esse componente aqui que seria como se fosse a nervura central dessa folha aqui, só que ele recebe um novo nome por não ter limbo foliar ao longo de todo ele. Uma das adaptações evolutivas principais desse tipo de folha aqui, folha composta, é que ela não gera sombreamento por completo nas folhas mais baixeiras. A folha que estiver abaixo dela não está totalmente sombreada. E além disso, você tem uma menor área foliar. Se você tem uma menor área foliar, no caso aqui, não é que quer dizer que você vai ter menos fotossíntese, quer dizer que você vai ter menos dispêndio de energia metabólica para formar essas folhas. E como você tem um menor sombreamento nas folhas de baixo, as folhas de baixo podem ter essa atividade fotossintética. Então ela é evolutivamente mais adaptada. Ela tem uma melhor eficiência. A folha composta perto da folha simples. Isso não quer dizer que sempre vai ter uma melhor eficiência. Isso quer dizer que, considerando as características de dispêndio metabólico para a produção de massa fresca no limbo foliar e a questão de sombreamento, essa folha, a folha composta, ela tem uma vantagem sobre a folha simples. Aqui nós temos vários tipos de folha. No caso, os tipos de enervação da folha: folha perinérvia, folha paralelinérvia, característica comum em monocotiledôneos, porém não é a regra. Nós temos muitas monocotiledôneos como arácea que apresentam uma folha próxima desse tipo palminérvia aqui, e é monocotiledôneo. Mas são alguns dos tipos que nós temos de folhas. Essas características são utilizadas pela morfologia, são utilizadas para descrever a morfologia e utilizadas pela taxonomia sistemática para classificar os diferentes grupos vegetais. Aqui nós temos diferentes tipos de morfologia do limbo foliar. Aqui nós temos do limbo foliar, só que na parte anterior dele, próximo da inserção do pecíolo, com o início da nervura central e as inervações. Sagitada por conta de flecha, reniforme por conta de parecer com o formato dos rins e as inervações, venações do rim. Aqui já o formato do limbo em si, de uma forma geral, deltoide por conta da forma geométrica do músculo, ovada, cordiforme por conta de coração. Esses são os formatos utilizados para a taxonomia sistemática, que é o último tópico a ser abordado no semestre. Funções da folha: fotossíntese. Temos outras funções, como eu já comentei na aula anterior de caule, que os espinhos são folhas modificadas com função de proteção, mas a função da folha padrão, folha que quando você pensa em folha é aquela folha, é a fotossíntese. E aqui nós temos uma folha onde nós podemos um corte transversal de folha, onde nós podemos ver a epiderme, como eu disse nas aulas anteriores, tecidos quase sempre vão se repetir, estômatos, células buliformes. Nós temos mais estômatos, o feixe, a bainha do feixe, a endoderme, células de parênquima clorofiliano, sendo que esse parênquima é do tipo homogêneo, característico de monocotiledôneas, principalmente da família Poácea, como milho, arroz. Nós conseguimos ver essa característica aqui de plantas, aqui temos a projeção epidérmica, que pode ser a origem de um tricoma. Na bainha crans aqui, nós vemos que tem cloroplasto, característica de folha de milho, de planta C4, que apresenta cloroplasto na bainha, pepicase,
cloroplasto na bainha. E o feixe vascular com o xilema aqui e o floema aqui embaixo. Como nós podemos ver que essa parte é a face adaxial da folha e essa é a face abaxial, por conta da célula buliforme e por conta de que, como nós temos um caule aqui, onde conversamos na aula anterior, que o xilema está para dentro e o floema está para fora, ao ser feita a projeção lateral aqui, o floema vai ficar embaixo e o xilema no caso eu tinha que ir para cá. O floema vai ficar embaixo e o xilema vai ficar em cima. Então vemos aqui, ó, floema, xilema. Funções da folha: transpiração, comentamos. Estômatos, trocas gasosas. Aqui nós podemos ver uma folha, ó, uma camada na cutícula bem espessa, cutícula muito espessa, por falar isso, para evitar o encharcamento do limbo foliar, da superfície foliar com água, o que pode conferir alguns problemas. Quando acontece a chuva, essa folha aqui, a água vai escorrer por ela, por conta dessa deposição aqui de cutícula na epiderme. Aqui nós não temos parênquima homogêneo, nós temos parênquima palissádico, biseriado, nós temos aqui feixe vascular, parênquima esponjoso, clorofiliano esponjoso, e nós temos aqui criptas estomáticas. A função da cripta estomática são duas funções. Primeiro, ela cria um microclima aqui, onde vai ter gases que pode ajudar a diminuir a temperatura da folha. Segundo, armazenar os gases. Armazenar os gases para quê? Para eles serem transferidos para esse parênquima esponjoso, que nessas lacunas, nessas áreas, nesses espaços intercelulares do parênquima esponjoso, vai haver o armazenamento de gases. Esse armazenamento de gases vai ser utilizado para as trocas gasosas. Para que precisa de trocas gasosas? Novamente, como já comentado nas aulas anteriores, as trocas gasosas é porque nós precisamos de oxigênio para fazer a respiração celular e a planta precisa do CO2 para fazer a fixação do carbono em fotoassimilados. Essa fixação vai ocorrer no caso desse tipo de folha aqui, com parênquima palissádico. Parênquima palissádico parênquima clorofiliano não homogêneo. Esse parênquima palissádico que vai fazer a fixação do CO2, do carbono em fotoassimilados, onde vai apresentar os cloroplastos. Face adaxial, face abaxial, normalmente pela presença de estômatos. Outra função das folhas, armazenamento. Como comentado na aula anterior, nós temos aqui folha de catáfilo, de cebola, tem a função de armazenamento. Aqui teria o caule, o prato, como dito, e aqui nós temos o que seria o caule que vai formar a escapo. O escapo da cebola com esse caule aqui vai formar o caule herbáceo com a terminação em uma inflorescência. No cloroplasto que a gente vê células de armazenamento de amido. No mesofilo de amaranto, da folha de amaranto. Aqui nós temos outra função, que é a defesa. Como nós já comentamos, pode ser pela presença de espinhos, no caso do caule, do cacto, ou pode ser pela presença de armazenamento de compostos tóxicos, que evita a herbivoria e aumenta a habilidade de sobrevivência dessa planta. Mais substâncias de defesa, cristais de oxalato de cálcio, como eu comentei em aulas anteriores, que pode apresentar cristais no parênquima, trusas, agregados, cistólitos, esclereídeos, osteoesclereídeos, dentre outros. Essas feixes de Ravet de cristais também
são todos os materiais que podem estar na folha para evitar a herbivoria. No caso aí, em vez de ser um processo químico, um processo mecânico que evita a herbivoria. Aqui nós temos alguns compostos alucinógenos que também apresentam nas folhas, que tem a função de evitar com que essa planta seja utilizada para alimentação animal, protegendo ela. No caso, o THC nas folhas de cannabis, mescalina na papoula, cocaína eritroxalácea, o quinino da Rubiácea cincona. Rubiácea é a família botânica com o maior número de plantas com princípios psicoativos, e a Rubiácea e Solanácea. Solanácea é do tomate, da batata, Rubiácea é do café. A estrutura anatômica foliar de angiospermas. Como nós dissemos, eu esqueci de comentar nos slides atrás, essa região entre a epiderme da face adaxial e a epiderme da face abaxial é denominada de mesofilo. É o meio da folha, meio, filo, folha. No caso aqui nós temos uma folha com parênquima palissádico e parênquima esponjoso. Aqui tem um feixe vascular, a cutícula na epiderme da face adaxial, epiderme da face abaxial. Normalmente a epiderme da face abaxial é menos espessa do que a epiderme da face adaxial. E uma coisa que eu acho que eu não comentei ainda também é face adaxial, lado de cima, face abaxial, lado de baixo, abaxial. Pode apresentar colênquima na folha, tecido de sustentação, com parede espessa. A deposição de parede entre uma célula e outra é utilizado para identificar os diversos tipos de colênquima. Isso daqui é uma nervura central, é o meio certinho, onde vai ter o pecíolo e vai ter a divisão entre os dois lados do limbo foliar. Nós temos aqui o presente do estômago, as câmaras de ar do parênquima esponjoso, parênquima palissádico dos dois lados, e aqui nós temos xilema e o floema. Como eu disse, ao fazer a projeção lateral, o xilema que estava subindo ele vai ficar para cima, e o floema que estava descendo ele fica para baixo. Então, floema para baixo na folha, xilema para cima. Parênquima fundamental, que vem lá do meristema fundamental, de preenchimento, a mesma característica dos parênquimas que nós vemos nas aulas anteriores: presença de espaço intercelular, células de formatos aleatórios, e as epidermes da face abaxial e adaxial. Como eu comentei, o da abaxial, células menores geralmente. Epiderme é a mesma característica dos outros órgãos, camada compacta, geralmente uniseriada, pode apresentar tricomas e estômatos, que o único tecido que nós não víamos isso é na raiz. O tricoma aqui ele tem função praticamente uma mistura do tricoma da raiz com o tricoma de caule, porque no caso da folha o tricoma pode servir para absorção. Ele pode gerar uma camada limítrofe que vai facilitar a absorção de água e outros tipos de nutrientes que possam estar na neblina ou em algum tipo de veículo aéreo que esteja no local.
e pode também auxiliar na proteção contra a herbivoria, através de presença de glândulas ou até mesmo cristais, ráfides e outros tipos de tricomas, como tricomas tectores, que eles servem para fazer o contato e criar uma reação no animal. Os estômatos podem estar em uma ou ambas as faces. Eles podem ser hipoestomáticos, somente na face abaxial, epistomáticos, somente na face adaxial, ou podem ser anfistomáticos, na face adaxial, que é a face de cima, e na face abaxial, que é a face de baixo. Eles variam na densidade de uma mesma folha, de uma mesma espécie. Isso é uma característica ambiental, varia com o ambiente. A folha tem alta plasticidade, então o ambiente ele altera bastante a formação da folha. Logo, uma planta que passa por sazonalidade ambiental, ela pode ter folhas formadas em épocas diferentes com características diferentes. Relação direta com a fotossíntese é como nós já comentamos. O que acontece? Os estômatos são responsáveis por trocas gasosas. Eles abrem para poder fazer a liberação do CO2 e captação de oxigênio e CO2. Liberam água, O2 também, liberam água, absorvem água. Então isso tudo é importante na fotossíntese. Como eu já disse, o mesofilo é essa camada entre uma epiderme e outra na folha, que significa meio da folha. Intensa ocorrência de cloroplasto. Por quê? Porque atividade fotossintética. No caso aqui nós temos esse parênquima especializado, palissádico, que vem do nome dele parecer várias camadas de palha. Então é por isso que tem o nome de palissádico. Esponjoso, por ele conferir uma característica esponjosa. Esses espaços de ar que aparecem aqui nessas células do parênquima, entre essas células do parênquima, ele confere uma característica à planta, que ela consegue ter um amortecimento ao se pressionar as duas faces da folha. Você não vai conseguir a compressão e o amassamento das células, por conta desse espaço de ar conferir uma capacidade das células se acomodarem, além de conferir o armazenamento de oxigênio e CO2 para a fotossíntese e a respiração celular. Parênquima clorofiliano na folha, que é a atividade fotossintética, e espaços intercelulares por conta do parênquima esponjoso, sendo que ainda há também o parênquima clorofiliano. O parênquima homogêneo já tem uma baixa presença de espaços intercelulares. Os espaços intercelulares vão aparecer no parênquima homogêneo praticamente apenas próximo dos estômatos, em criptas estomáticas, e em bem menor intensidade e quantidade. O mesofilo pode ter algumas classificações, como por exemplo dorsiventral, isobilateral e homogêneo. Homogêneo, a gente já falou, característica de monocotiledônea, está aqui, célula buliforme, feixe com a bainha, feixe com a bainha, feixe com a bainha, estômato, espaço intercelular, como eu disse, na cripta estomática. Esse é o homogêneo. Esse daqui é o dorsiventral, onde nós vemos que temos parênquima palissádico na face adaxial, parênquima esponjoso aqui. E o isobilateral, que é composto por quê? Epiderme, parênquima palissádico. Aqui nós vemos uns idioblastos, provavelmente de células armazenando lipídio. Feixe, com o endoderme ali. Aí nós temos o parênquima palissádico em ambas as faces. E em ambas as faces temos uma região estômato, espaços intercelulares próximos do parênquima palissádico para armazenamento de gases na face abaxial, e esse parênquima homogêneo aqui praticamente não conseguimos ver
células de cloroplasto. E o que nós conseguimos ver aqui é que o iso bilateral se caracteriza pela presença de parênquima palissádico em ambas as faces. Estrutura crans, característica de plantas com tipo de fotossíntese C4, fisiologia C4. Provavelmente nós sabemos que essa folha é uma folha de milho pela presença de células buliformes, bainha com anatomia crans e bainha no feixe. Anatomia crans é essa camada de células concentrantes circundando o feixe, a bainha do feixe. A bainha do feixe, como já falamos, é endoderme adaptado da folha. Nós temos o feixe, as fibras do feixe, floema, xilema. E o que acontece? Na estrutura crans e na bainha do feixe de planta C4, nós temos adaptações para uma fotossíntese mais eficiente. Até por isso que ela não precisa de ter o parênquima esponjoso, porque as trocas gasosas dela são muito mais eficientes por conta da pepicase e da rubisco. A pepicase, no caso das plantas com fisiologia C4, ela recaptura todo o CO2 que é perdido no processo fotossintético, que não é utilizado. Então você precisa de ter menos abertura estomática, de menos trocas gasosas. Aqui nós temos uma estrutura diafanizada de folhas, onde conseguimos ver todas as nervuras. Essas redes de nervuras é denominada venação, e a nervura mediana é geralmente evidente. Nós já comentamos que o número de feixes varia na nervura central e no pecíolo. Isso é característica ambiental. Na aula anterior a gente comentou sobre isso para o caule. O pecíolo, como eu já comentei, ele é uma projeção lateral do caule, então seu padrão de inervação é semelhante, e a nervura mediana normalmente é evidente. Aqui nós temos o pecíolo e aqui o caule. Aqui de novo temos imagens que demonstram como que o pecíolo, a nervura central e o pecíolo, não que os dois sejam a mesma coisa, e os caules, eles são bem semelhantes à conformação dos feixes vasculares de um e de outro. No caso, outra figura de milho, célula buliforme na epiderme adaxial, estômato na epiderme. Aqui, ele é anfistomático, nós podemos ver estômato na adaxial e na abaxial, com cavidade estomática para armazenamento de gases. Embora nós tenhamos bem menos espaços intercelulares, como já dito, ele é mais eficiente no uso do CO2 por conta da pepicase. Nós temos a bainha do feixe, endoderme, e a estrutura crans em volta. E cloroplastídeos na bainha é característica de C4. Se você pegar uma folha de milho e uma folha de arroz, nós conseguimos identificar uma da outra pela presença de cloroplasto na bainha do feixe, que ocorre no milho e não ocorreria no arroz, que é C3, o arroz, e o milho é C4. Formação da folha, nós já conversamos sobre a questão da evolução da folha, e agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento da folha. Essa daqui já é uma questão mais, não do desenvolvimento, mas do final dele, que quando uma folha ela já não tem mais função biológica, ela já, ou a planta está com necessidade nutricional que não consegue ser atendida, ela vai entrar na abscisão. A abscisão ela ocorre por conta de estímulos do etileno, principalmente,
porque ele vai fazer a sinalização de iniciar a morte celular programada numa região. No caso aqui, essa região é o pecíolo, e aí esse pecíolo será deslocado mecanicamente por conta de um animal, vento, o que seja. E por que ele vai fazer isso? Porque essa folha já está diferenciada, ele não conseguiria reaproveitá-la. O que for possível de reaproveitar de nutriente, ele é realocado para outro órgão através do floema. O que o xilema levou para cá, o floema pode reabsorver e reconduzir a outros órgãos. Isso daí entra mais na questão de nutrição mineral, fisiologia, macro e micronutrientes e absorção dos nutrientes. Mobilidade dos nutrientes, qual que é mais facilmente translocado de um órgão para outro, qual que é menos translocado. Aqui nós comentamos modificações citológicas que ocorrem, a sinalização por conta do etileno para morte celular programado, e vai ser na base do pecíolo. Esse é o final de uma folha que perdeu sua função ou que possa ter sido contaminado com alguma doença, vírus, bactéria, um fungo. Então a planta receber esses sinais, normalmente esse tipo de sinal de estresse é o ácido jasmônico, que vai orientar a sinalização. Então a planta acaba que a folha pode ser rompida e esse tipo de patógeno ser evitado de contaminar a planta. Isso é engatilhado, esse rompimento, pelo etileno. Modificações da folha em função do seu ambiente. Ambientes xéricos, ou seja, ambientes com baixa disponibilidade hídrica. Temos características de formas de seca. O que nós vemos aqui? Espinhos. Nós vemos a formação de tricomas na folha, que no caso não é o espinho botânico, o espinho botânico seria o do cacto, que é uma folha modificada com enervação. Aqui nós temos uma série de tricomas que vão criar um microclima, uma superfície que vai segurar melhor a umidade e o ar, fazendo com que haja uma proteção térmica por conta desse acúmulo de ar, essa camada superficial. No caso aqui temos tricomas que não são de formato de agulha, porém eles vão ter o mesmo efeito. Eles vão criar uma camada de proteção de acúmulo de ar para evitar a desidratação da célula e fixar melhor a umidade do ambiente. Então a folha, como eu já disse, ela é um órgão com alta plasticidade que se modifica para atender às condições do ambiente. Aqui nós temos característica do mesofilo de espécies de seca, espécies, quer dizer, a mesma espécie em ambientes de seca, ambientes normais ou características medianas e ambientes alagados. O que nós vemos? A camada da epiderme e dos tecidos parenquimático, colênquimo, abaixo da epiderme, nas plantas de seca, ela tem uma alta espessura, um alto desenvolvimento. Isso é para evitar a insolação, evitar armazenar água, para evitar quando a planta precisar de água, não ter água. Então quando ela tiver água, ela vai armazenar. Na característica mesófita é igual às que nós temos visto ao longo dos slides. E na folha com característica hidrófita, nós vemos grandes espaços de armazenamento de gases, que é por conta da água na raiz não ter uma difusão de gás própria para a planta, e ela precisar abrir mão de espaços intercelulares que armazenam esses gases para que ela possa fazer seu metabolismo. Como eu já disse, a respiração celular e a fotossíntese, fixação de CO2 em fotoassimilados. Nas características mesófitas a gente consegue ver mais coisa. O núcleo aqui no parênquima esponjoso parece estar bem ocupado com algum tipo de célula. Os feixes estão bem delineados, presença de fibras,
parênquima palissádico reduzido, porque se não tem água, ela também vai ter menor eficiência na transpiração, pode diminuir a fotossíntese, além da água ser importante para transporte de elétrons e outras características. Aqui nós temos o efeito da radiação na folha. Se você tem uma menor qualidade de luz, você tem menos micromols de fótons chegando na superfície foliar, a planta diminui a quantidade de parênquima palissádico. Por quê? Porque se ela não está recebendo a luz necessária, então ela não precisa despender de recursos para produzir um tipo de tecido que é para utilizar luz. E se você tiver depois alta condição de luz, a planta ela aumenta o número de parênquima palissádico. O parênquima palissádico ele vai ter um pouco menos de atividade meristemática, atividade desdiferenciatória do que o parênquima fundamental, que a gente vem vendo ele nas outras aulas, porém ele ainda tem certa atividade meristemática. E no caso pode haver a reabsorção de células por algo como apoptose e nossa, esqueci. Apoptose, no caso aqui pode ter a mitose, produção de novas células, e a autofagia pode ocorrer junto de morte celular programada, diminuindo, e depois ocorrer a mitose para produzir mais parênquima. Aqui nós temos uma característica de plantas produzidas in vitro, que é a presença de estômatos completamente abertos. Isso se deve pelo fato de que in vitro as plantas elas estão num ambiente onde não há trocas gasosas. No substrato, que normalmente é utilizado água com nutrientes, a planta tem tudo que ela precisa. Ela tem a sacarose, tem os nutrientes para fotossíntese, mas ela mesma não precisa nem fazer fotossíntese, porque ela já tem o produto da fotossíntese, que é a sacarose misturada na solução nutritiva no agar. Então ela consegue armazenar tudo pela raiz. Além de que ela está no ambiente fechado, onde ela vai utilizar a água ali do ambiente, mas ela não vai perder água para o ambiente. Logo, os estômatos não têm necessidade de se fechar para poder evitar essa perda de água e perda de gases. Outra característica é que há uma diminuição de alguns anexos epidérmicos. Mas o ponto principal é vermos que em um ambiente totalmente favorável para a planta e fechado do ambiente externo, os estômatos permanecem abertos. Sendo que a necessidade dos estômatos é fazer a regulação hídrica, manter a planta com a quantidade de água que ela precisa, evapotranspirar mais quando ela está recebendo mais água, evapotranspirar menos quando ela precisa de manter a água, que ela não pode perder água, e fazer a regulação de quantidade de CO2 e de oxigênio que a planta precisa para suas atividades metabólicas. Aqui nós temos uma imagem que mostra a relação de alta luminância e disponibilidade de luminosidade e de nitrogênio. Nós temos uma figura com alta luz e alto nitrogênio. Essa aqui é mais. Essa daqui é menos nitrogênio, e alta luz. Essa daqui é baixa luz, mais nitrogênio, e essa é menos. O que nós conseguimos ver é o seguinte: o nitrogênio ele está intrinsecamente associado à luz. O nitrogênio ele é importante para o crescimento na questão de expansão da planta.
aumento dos tecidos, do tamanho da planta. Nitrogênio é utilizado para a produção de proteínas. E ele, por conta disso, está altamente vinculado à intensidade de luz. Porque nós vemos o seguinte: as plantas que não têm alta luz e alto nitrogênio, elas têm uma certa semelhança. Não importa se ela está com baixa luz e alto nitrogênio, com alta luz e baixo nitrogênio, ou com baixa luz e baixo nitrogênio. O fator limitante parece ter sido o nitrogênio. E como que a gente vê isso? Quando ela tem alta luz e alto nitrogênio, nós conseguimos ver cloroplastos bem distribuídos ao longo da folha, a bainha com o tamanho praticamente normal, sendo que quando nós temos alta luz e baixo nitrogênio, nós temos um aumento do tamanho das células para preenchimento, porém nós não temos atividade nuclear celular, ou seja, nós temos células maiores, mas não temos propósito para elas, porque nós não estamos conseguindo. Nós temos o crescimento celular, mas não temos por conta da deficiência de nitrogênio, não consegue a formação correta. No caso de baixa luz e alto nitrogênio, não há a absorção de nitrogênio, porque provavelmente, como a gente vê aqui, para absorver o nitrogênio ela precisa do estímulo da alta luz. Na baixa luz nós temos a disponibilidade de nitrogênio, porém aqui não teve a absorção de nitrogênio, foi a mesma que na alta luz com baixa disponibilidade de nitrogênio. Então a luz é um dos estímulos que faz a absorção de nitrogênio e a alocação de nitrogênio na folha. Aqui em baixa luz e baixo nitrogênio no solo, nós temos menor quantidade de nitrogênio na folha. Então o que podemos denotar aqui é que a exposição da folha à luz incentiva o alocamento de nitrogênio na folha, e a exposição da luz vai fazer com que haja uma formação dos tecidos ricos em cloroplastos, sendo que a baixa disponibilidade de nitrogênio vai fazer com que tenha tecidos, células maiores no tecido, só que a baixa disponibilidade de luz não incentiva a formação de cloroplasto. Já na baixa disponibilidade de luz, na baixa disponibilidade de luz com alta disponibilidade de nitrogênio, nós não temos o cloroplasto, células maiores. E as células maiores são presentes na baixa disponibilidade de luz, alta disponibilidade de nitrogênio, baixa disponibilidade de luz, baixa disponibilidade de nitrogênio, alta disponibilidade de luz, baixa disponibilidade de nitrogênio. Então nós temos o que nós chamamos na estatística experimental uma interação entre fatores aqui. Nós não conseguimos avaliar independentemente os valores, os fatores. Só conseguimos avaliar a luz dentro de nitrogênio e nitrogênio dentro de luz. E esse é o fim da aula de folha.